Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Hoje eu tô aqui, com um psicólogo e escritor que trouxe 3 livros aqui de presente aqui pra mim. Vou mostrar vou mostrar depois. Vou apresentar ele primeiro, depois eu vou mostrando ao longo do episódio, tá? Tô com o Marcel Cervantes. A gente vai bater um papo legal. Escreveu 3 livros e vai ser porrada. Já começa curtindo. Se você assiste e não curte. Não curte, não se inscreve. Marcel, o pessoal não se inscreve no canal. Então, não. É muito difícil conseguir inscrever aqui. Sim. É muito difícil. Nossa, é difícil mesmo. Como o pessoal é crítico comigo. Se inscreve. Fica com dó de mim. Se inscreve aí no canal que vai ser bom, tá? Marcel, obrigado. Tem que respeitar o algoritmo, né? Isso. Ajuda o meu trabalho aqui. Obrigado pela presença. Que isso, eu que agradeço. Vai ser muito legal. Acho que quero conhecer um pouco mais da sua história, um pouco mais desses livros aqui. Então, obrigado por estar aqui, obrigado por ter topado o convite. E eu sempre começo pedindo para o convidado se apresentar. Quem é o Marcel, um pouquinho da sua trajetória, para depois a gente chegar nesses montes de livros aqui. Obrigado de novo pela presença. Obrigado, querido. Eu quero agradecer muito, né, pelo convite. Eu fiquei muito feliz, assim, foi uma ótima surpresa, ainda mais do jeito que aconteceu. E, bom, né, meu nome é Marcel Cervantes Oliveira. É legal, né? Já tem meio nome de escritor, né? Então tinha que fazer valer, né? Boa. E hoje eu tenho 40 anos de idade, né? Tô morando em Jundiaí faz 1 ano e meio. Tá. Eu nasci em São Paulo, capital mesmo. Vivi lá 31 anos, né, de idade lá. E, bom, eu sou formado em psicologia, tenho 2 pós-graduações, né? Em psicologia transpessoal e em psicologia jurídica. Tá. Acho que pra falar de mim, a gente tem que falar um pouquinho de espiritualidade também, porque Legal. Desde criança eu sempre gostei muito de espiritualidade. Sabe aquela criança que com 12 anos de idade olhava assim pras estrelas e falava, meu, e aí? o que é isso, né, gente? Meu, sabe, falam que o universo é infinito, como é que uma coisa pode ser infinita? Aí depois você lê que o universo é finito, mas ele é finito, mas o que tem depois da borda, né? O que tem depois, né? Tem mais outro universo? Aí você ficava perguntando assim, né? E aí eu sempre, como a espiritualidade, né, ela também traz, né? A ciência traz os seus dados, né? A espiritualidade traz, Sim. né, a sua outra maneira de ver. Então, com uns 12 anos de idade, eu já fui para ler livros, né? Tipo, então é bem possível. Antes de ler literatura, eu já comecei a ler livros, assim, né? Tipo, de espiritualidade. Tá. E isso acabou, né? Formando também, né? Acho que... Não sei se eu acredito que isso formou, né? Especificamente, assim, constituiu plenamente, assim, meu lado ético e tudo mais. Mas acho que uma coisa atraiu a outra. Uma coisa liga a juntou, outra, né? Tá. E juntou. Então, quando eu tava lá com uns 17 anos de idade, mais ou menos, né? Eu tive sabe quando você sai da bolha, assim? Você começa a perceber todas as questões do mundo, as questões sociais, as questões ecológicas e tudo mais. Depois eu até posso entrar melhor nisso. Mas esse sair da bolha, né? Meio que foi como se fosse uma barragem que quebrou, entendeu? Então, tipo, me veio um monte de coisa, um monte de sentimento, um monte de ideias, e eu fui botando tudo no papel, né? Tudo no papel. Desde aquela época? Desde aquela época. Aliás, eu escrevi muito mais naquela época do que hoje. Né? Hoje eu tenho muito menos tempo para escrever. Antes eu tinha muito mais tempo para escrever. Né? E lá tinha minha alma, assim, digamos assim, tava fervilhando, né? Então eu tinha que colocar no papel. Tá bom. Né? Do tipo, assim, Adilson, que... Eu acordava de madrugada, às vezes, para escrever carta. Escrevia cartas de 7, 8, 9 páginas, mandava para as pessoas. Às vezes respondiam, às vezes não. Mas aí eu fui aprendendo, assim, né? Não é todo mundo que tá tem... pronto para isso, né? Né? Deixa, né? Pelo menos leu, né? Tipo, tá. Né? E, então, assim, desde o princípio eu tive muito, assim, esse chamado, digamos assim, essa questão... Tá, beleza, tem esses valores, né, espirituais, né? E tem a sociedade, né? Então, eu saía de casa, minha mãe ia me levar para a escola, qualquer coisa assim. A gente passava perto, assim, de uma viela, alguma coisa assim, de uma favela. Eu olhava lá, olhava as crianças, assim, aquilo me dava muita tristeza, sabe? Algo em mim falava assim, isso não tá certo, sabe? Não é normal, né? Tanto é que, assim, quando eu tava com 17 anos, já me antecipando, né? Já entrando, quando eu tava com 17 anos, eu tava andando na Paulista. Aí eu vi uma notícia de jornal, né, da Organização Internacional do Trabalho, OIT,
né, que falava que no mundo de 6 bilhões de pessoas, Na naquela época, época, 3 bilhões viviam em estado de miséria, né, com menos de $2 por dia. Aquilo me deu um treco, sabe? Tipo, aquilo me deu um treco. Tá. E assim, esse é o pano de fundo que forjou, digamos assim, o Marcel escritor, né? Entendi. Tipo, porque aí eu falei, eu preciso escrever pra eu me entender, pra eu saber quem eu sou, como me posicionar nesse mundo e como, né? Sim, acho que a escrita pra mim foi Um chamado. um chamado e uma questão até de sobrevivência no início. Tá bom. De sobrevivência. E aí virou o que virou, né? Boa. Desses livros, outros, e tem outros ainda que estão até guardados, assim. Que... Escritos já. Hã? Escritos já. Caramba. Escritos. Já estão escritos. Esse foi o primeiro? Não. Qual que foi o primeiro? O primeiro foi um livro de poemas Ah, tá bom. que eu publiquei. Tá. Né? O primeiro que eu publiquei foi um livro de poemas chamado Poemas Místico-Filosóficos. Tá bom. Né? Eu publiquei ele em 2009, Tá. né? Pela editora 24x7, acho que foi essa editora. Depois eu publiquei um outro de poema, chamado Vós Sois a Luz dessa Nova Era, Tá. né? Que eu publiquei em Portugal. Caramba. Em Portugal, né? Legal. Teve um concurso lá, aí ganhei, aí publiquei. Só que assim, ficava muito complicado trazer o livro de lá pra cá. Tinha que fazer conversão de... O Brasil com suas facilidades, né? Então, tinha que fazer conversão de moeda, tinha Tá. que fazer um monte de coisa, ficava caro. Aí deixou ele lá mesmo. Eu acabei cortando. Tá bom. Eu acabei cortando porque aí tinha... Como tem os contratos, né? E o contrato fala assim, você não pode passar, você não pode repassar, você não pode isso, senão não sei o que, se a gente descobrir. Eu falei, sabe de uma coisa? Né? Deixa pra lá. Uma pessoa não vai pagar um monte de reais por conta do livro, então eu cortei o contrato e comecei a passar para as pessoas, quem queria ler eu passava, né? Tá Porque bom. pelo menos eu tinha a gratificação de alguém que lia, né? Entendi. Entendeu? E aí depois passou um tempo, né? Aí eu publiquei, quando foi? Foi na pandemia. Eu publiquei este livro. Esse primeiro, né? Este livro, só esse aqui, ó. Esse daqui. Esse aqui. Tá. O Despertar do Brasil. Esse eu escrevi em 2009. Depois eu Tá. até posso te falar, né, o contexto que eu escrevi. Eu escrevi em 2009, mas só fui publicar ele lá para 2020, Tá bom. né, pela Travassos Editora. Aí publiquei, né, fui na Bienal, tudo, etc e tal. Tá. Né? E depois, né, em 2024, ele foi republicado porque ganhou o concurso de melhor livro da Asis da Literatura. Eu vi aqui. Tá. Né? E antes disso, antes de 2024, né, eu publiquei esse Precisamos de Novo Paradigma em Proteção Social, que é o meu trabalho de conclusão de curso de Psicologia Jurídica. Caramba. Né? Mas, na verdade, assim, eu aproveitei esse TCC de Psicologia Jurídica para falar sobre a minha experiência trabalhando na assistência social de São Paulo, né? E não que eu acho que não dá certo, né? Não Tá. é isso, né? A proteção social é uma super conquista, ela tem que ser protegida, Tá bom. né? Mas eu acho que tem sérias limitações, sobretudo em contextos de alta vulnerabilidade social ou de famílias que estão afundadas mesmo, né? Na Tá. questão da vulnerabilidade. Tá bom. Então, quanto mais vulnerável a família ou o contexto social, menos protetivo acaba sendo a rede de proteção. Entendi. Né? Então, eu falo sobre isso nesse Então é livro. uma, digamos assim, desculpa te cortar, digamos assim, é uma crítica. É uma crítica, com Uma certeza. crítica, tá? É uma crítica como uma proposta já. Ok. Né? Porque aí tem uma proposta de como pelo menos começar uma nova forma de rede de proteção, né? Que não é como essa, mas que eu acho que pode dar início a coisas fantásticas, entende? Tá, Né? entendi. Tipo, né? Então, assim, é uma proposta de políticas públicas mesmo. Entendi. E esse livro, eu escrevi, porque assim, eu tava na pandemia, Tá. eu tava lá em Casa Branca, Tá bom. né? Eu tava sozinha, minha família tava em São Paulo. E não podia sair de casa, né? Total. Não tinha vacina, não tinha Não tinha nada, nada, né? E aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, fazer curso, né? me deu a louco do curso. Aham, tá. Fiz 3 Todo cursos. mundo. Quem não comprou um curso, né, na Então, pandemia? Né? eu fiz 3. E até bom, assim, que nem, assim, eu compro, né, cursos online, coisas Sim. do tipo, mas isso aí foi um curso, assim, de, sabe, né, que tinha gente, que você tinha que aparecer na câmera e tudo mais, né? Então eu fiz 3 cursos em 2020. Eu fiz o curso de Psicologia Jurídica, acho que o de Psicologia Jurídica foi 2021, se não me Tá. engano. Eu fiz o curso de Terapia Comunitária Integrativa,
que já usa um pouco de decolonialidade, mas assim, bem assim, espalhado no livro, não fala assim, o autor X disse isso, tá bem espalhado, mas fala muito sobre indígena, fala muito sobre africanidades, né, fala muito sobre nosso passado de colonização e o que aconteceu, né, o resultado até hoje, né, e eu fiz um curso nomeado, né, que era Saberes Ancestrais e Práticas de Cura. Né? E esse curso, sim, né? Acho que era a Universidade de Pernambuco, alguma coisa assim. Esse curso, o pessoal usou uma bibliografia de decolonialidade. E eu não conhecia nada de decolonialidade. Tinha o Krenak lá? Sabe quem que é? Foi, ele foi lá. Ele, se eu não me engano, ele inaugurou o curso. Olha. Ele foi o convidado de inauguração. Tá, legal. Né? Então, assim, metade do curso eram indígenas, e metade do curso eram pessoas, né, afrodescendentes. Tá bom. Né, e os professores também, que revezavam lá, que falavam alguma coisa ou outra. Então, assim, foi um curso super rico, né? E, assim, eu fiquei chocado, de verdade, porque na América Latina, né? América Latina espanhola, né? De língua espanhola, a decolonialidade, ela tem, pelo que eu sei, né? Ela tem muito mais força. Né? E o Brasil, não sei se é por conta da língua, não sei que raios de questão, a decolonialidade não tem tanta força. Agora tá tendo, né? Você vê o canal de YouTube aqui falando aqui, né? O Krenak mesmo, né? Acaba trazendo um pouco, né? Essas ideias, mas não é tão forte, né? E quando eu li, eu falei, gente, isso bate tanto com o que a gente você já acreditava, vive. né? Exatamente, exatamente. Você vê que eu gosto de falar, né? É ótimo, adoro. Vambora. Então, vou falar que eu falo mais que o Homem da Cobra, né? Então, bom, assim, sabe, é uma coisa que chega a ser indiscutível, né? Sim. A gente tem certas coisas, né, que a gente aprende lendo livros, né? Mas tem certas coisas que é tão gritante na experiência, né? De quando a gente se coloca, né, no lugar de ter certas experiências, que não tem nem como, assim, sabe? Tipo, o texto escrito só vem confirmar e quantificar o que a gente já percebia, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar lá em São Paulo, eu trabalhei 2 meses num plano de saúde, mas, assim, foi só um trampolim, né? Porque eu fiquei lá, eu conheci algumas pessoas que eram psicólogas. Aí um colega meu falou assim, Marcel, tem um serviço de acolhimento, né, de criança, né, tipo abrigo, né? Sim. Abrigo de crianças e adolescentes, bem, assim, que eu conheço, etc e tal, e ele tá contratando psicólogo e educador. Aí eu peguei, assim, o nome do abrigo, vi o endereço, falei, nossa, eu sou quase que vizinho desse abrigo. Tá bom. Né? Chamado Maesp. Tá. E aí eu fui lá, né, nessa seleção, né, gostaram de mim, aí pegaram tanto eu como o meu colega para ser educador, porque ele não tinha se formado ainda em psicologia. Tá bom. E assim, foi muito bom. Trabalhar em serviço de acolhimento é uma coisa super intensa e assim, que te ensina muito, porque tipo, você tá... é diferente do fórum, né? É diferente do fórum, né? Tipo, o fórum, que é hoje onde eu trabalho hoje, né? Tá. O fórum, você lida com a pessoa, mas assim... Geralmente, o caso que chega no fórum, assim, quando eu falo de infância e juventude, né? Tá. É o caso que já tá, assim, já ultrapassou todas as fronteiras, a rede de proteção fala, nossa, não tá dando certo, né? Tipo, então, judiciário começa a intervir aí, pra ver o que a gente pode fazer. E lá se atende e é mais pontual, né? Digamos assim, né? Você atende um momento aqui, depois faz um outro acompanhamento ali, etc e tal. Agora, o serviço de acolhimento é muito intenso. Né? Tipo, porque você convive com a criança, você convive com a vulnerabilidade dela, você convive com a violência, né? Tanto que ela sofreu como que ela reproduz, né? E etc. E assim, quando você trabalha no serviço de acolhimento, depois eu fiquei uns 3 anos e pouco no serviço de acolhimento, depois eu fiquei uns 3 anos e pouco no CREAS, né? Que na verdade lá em São Paulo é um serviço terceirizado. Eles chamam de NPJ, Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicológico. Tá. Então, depois eu posso até falar um pouquinho mais do NPJ, porque é ele que motivou esse livro. O livro, tá. Eu imagino que você deve ter passado lá. Não, foi o trabalho mais traumático da minha vida, de verdade. Né? E eu fiquei 3 anos e pouquinho nesse NPJ, então eu visitava um monte de casa. Um monte de casa. Sim, e é incrível. Cada
cada semana eu visitava, assim, umas 5 casas, né? Tipo, né? Porque depois tem que fazer relatório, tem que articular a rede, tem que discutir caso, tem que fazer um monte de coisa. Mas meu, cada casa, cara, é um mundo, né? Às vezes você vai lá no Ipiranga, que parece, você vê só aqueles casarão, assim, sabe? Aí, sei lá, você recebe um Disque 100, né? Tipo, um idoso talvez esteja sofrendo algum tipo de violência. Alguém fez uma denúncia anônima. Tá. Você entra lá dentro, é um outro mundo, cara, sabe? Às vezes tem lá um jardinzinho, não sei o quê, você acha, uma casa de classe média alta. Não, aí você chega lá, é uma casa de pessoas que herdaram, mas que não tem dinheiro pra nada, vivem na pindaíba, né? Um é usuário de droga, o outro é isso, sabe? Tipo, é muito louco. Aí você entra numa casa de acumulador. Já entrei em casa de acumuladores, assim, tinha um monte de coisa. Tinha bicho, lacraia, barata, tudo que você imaginasse. Nossa, casas de acumulador. E isso tudo denúncia. Tudo denúncia. Denúncia, acompanhamento da rede, né? Nossa, a gente entendia tudo lá. Tudo. Gente usuária de entorpecentes, né? Tipo, pessoa em situação de rua, né? Questão de violência, né? Pessoal, só pra você ter uma ideia, né? Tá. Tipo, esse NPJ, né? Que é desse livro aqui. O foco tá aqui, né? Isso. Que eu trabalho na assistência social. Quando eu cheguei lá, né, o NPJ, como ele é um serviço conveniado, né, tipo, ele tá dentro do CREAS, como o CREAS não dá conta de fazer o que ele tem que fazer, né, porque tem pouco funcionário público, etc e tal, eles terceirizam, que é mais barato, né, aquela coisa. Então, tem um serviço dentro do CREAS para fazer o trabalho que originalmente deveria ser do CREAS. Tá. O NPJ era para acompanhar 120 famílias. Não quero nem imaginar qual número que você vai falar agora. Então, é tipo isso. Lá tinha 2 psicólogos, 2 assistentes sociais e um advogado meio período, né? E mais a gerente que, teoricamente, não atendia caso, mas, né, poderia atender se quisesse. Tá bom. Né? Ela tinha que administrar a equipe, né? Fazer toda a administração, tanto técnica como do administrativo. Questão burocrática, né? E aí, quando eu cheguei lá, né? Tipo, tinha... Nas pastas abertas de acompanhamento, tinha, tipo, 350. Não acompanhava. Porque não tinha como. Não tinha como acompanhar. Disponível, não tem tempo disponível, né? Tipo, ou você faz um acompanhamento bem nas coxas. Não tem tempo disponível. E, além desses 300 e pouco, tinha 300 ofícios em espera. Nossa. Mais ou menos, era 150 do Disque 100, que são essas denúncias, geralmente relacionadas a idoso. Caramba, geralmente é idoso? Geralmente idoso. Né? Porque quando eu era criança, eu batia no conselho primeiro. Entendi, tá bom. Então chegava muito do idoso. Tanto é que assim, deveria até ir para uma delegacia do idoso, só que não tinha equipe técnica lá, então vinha pra gente, né? E tinha uns 150 que era relacionado a criança e adolescente em situação de violência, vulnerabilidade, risco e tudo mais. Tá. Imagina, é como se fosse uma emergência de hospital, tá bom. Só que sem equipe. Né? Olha... Quantas vezes a gente foi em casa de idoso e o idoso já tinha morrido há meses. Caramba. Forte, né? Já tinha morrido. Chegava lá, a pessoa falava assim, morreu faz 1 mês e meio. Você não sabe se... decomposição quase. Você não sabe se foi por conta da violência. Você não sabe se... Morreu mesmo. Morreu mesmo por questões de saúde ou junto, né? As duas, né? Então, assim, era um serviço muito... complicado. Aí tinha o judiciário que também botava prazo, aí às vezes entrava um coordenador que falava, eu quero resolver isso aí, porque senão, né, cabeças podem enrolar, né, a minha, né? A famosa carteirada, né? A famosa carteirada, porque lá tem os cargos comissionados, né, eles não gostam de ver esse monte de número, né, quer que limpa os números, mas como é que você limpa o número fazendo um trabalho decente, né? E assim, cada caso, né, tanto é que a introdução desse livro é um caso. Né? É um caso, né? Era um ofício do Conselho Tutelar falando de uma criança que não estava indo para a escola, né? Que estava provavelmente na rua traficando. Tá bom. Você chegava na família, era uma mãe que, sim, estava arrebentada, destruída, né? Tipo, deprimida, com pensamentos suicidas, né? Tinha essa criança, esse filho, e mais 5, cada um com um problema, né? Tinha a mãe dela que estava lá também, sabe? Tipo, sem ter nenhum lugar, sem ter, né, nenhuma instituição que pudesse, né, ajudar,
onde ela pudesse passar o dia, ou onde ela pudesse ter uma convivência, tipo um centro de convivência do idoso, né? Que às vezes tem nas normativas, né? Mas às vezes não implantaram na região. Depois acho que acabaram até implantando, mas na época que eu atendi não tinha. E assim, quando eu fiz, né? A gente atende, a gente vai ouvindo, vai diagnosticando todo o caso, toda a situação, todos os integrantes da família. Eu lembro que eu e a assistente social, né? A gente fez tanto encaminhamento para essa mulher, mas tanto encaminhamento. Foi um calhamaço de encaminhamentos. Assim, ó, para criança 1, isso aqui. Para criança 2 que está com problema na escola de aprendizado, é isso aqui. Para criança 3, isso aqui. Para adolescente, é isso aqui. Para você, é esses aqui. Para o seu marido, é esse daqui. Assim, ela teria que trabalhar 12 horas por dia só para ficar seguindo esses encaminhamentos. Entendi. Entendeu? Porque aí um encaminhamento era lá, outro era longe, outro era para cá, outro era no outro bairro, né? Aí aqui tinha fila de espera, aí ela passava fome, aí a prefeitura só dava 3 meses de cesta básica, aí fazia encaminhamento para centro espírita, para a igreja evangélica, para a igreja católica, para um monte de igreja para onde ela pudesse pegar cesta básica, alimento. E aí, sim, eu usei esse caso como paradigmático, né? Porque eu falei, não tem como, gente. Né? Não tem solução isso aqui, né? Não tem, porque você bota nas costas de um indivíduo que já está vulnerabilizado, que está totalmente fragilizado, a família já está em cacos, e você bota nas costas dela um problema histórico, e, né, tanto do que vem lá do passado como do presente, né, de política e tudo mais, que não tem como ela resolver, né? Não tem. Então aí, né, tipo, eu falo sobre isso, eu uso os textos da decolonialidade para falar, né, para fundamentar, e proponho, né, tipo, que a rede de proteção, né, tenha... É como o céu, né? Sabe o céu lá da educação? Tivesse um céu da proteção social. Tá bom. Né? Tipo, um lugar onde os serviços principais pudessem estar todos reunidos, sobretudo em lugares de vulnerabilidade, né? Pudessem estar todos reunidos e que tivesse uma equipe de gestão que não só pensasse a proteção social, porque para mim proteção social é time que tá perdendo, entendeu? Sabe? Tá, tipo, já tá 4-0. O famoso apagar não resolver a origem, né? Você tá apagando o incêndio ali, né? Exatamente, já tá 4-0. Vamos botar todo mundo na retranca pra não tomar 7, que vai ficar muito feio. Tá. Entendeu? Tá. Então, assim, colocar uma equipe de gestão lá pra entender a comunidade, né? Tipo, quem é essa comunidade? De onde eles vêm? Quais são os valores? Qual a cultura deles? Tá bom. Como a gente pode fortalecer? Eles têm artistas, né? Eles têm pessoas da militância, eles têm líderes comunitários. Como a gente pode ajudar eles a articular, a fazer grupos de mulheres, grupos de leitura, grupos de filme, grupos de tudo, entende, né? E para gerar rede, né? Rede própria deles, né? Eu até brinquei aí, né? Que é tipo uma acupuntura social, né? Tipo, como eu posso botar, né, esse céu da proteção social num lugar para mexer com aquela energia que está estagnada, que está parada, que está adoecida, que está oprimida, né? Para que eles possam fluir, para que eles possam, né, formar o que eles quiserem, entendeu? Vamos fazer uma cooperativa, vamos fazer uma mediação de conflito, né? Um centro de mediação de conflito, vamos pressionar o poder público para ter mais árvores aqui, para limpar esse córrego, para fazer isso, ajudar essas pessoas a como serem cidadãs, né? Tipo, né? Porque cidadania é uma coisa que aprende e a gente não ensina isso pra gente. Sim. Ensina assim, obedece, é nota, é competição, é isso, é aquilo. A gente sai, né? A gente vira adulto, mas assim, né? Tem um monte de gente que acha que democracia é votar a cada 4 anos. A democracia é muito mais profundo. Né? É muito mais profundo. Então eu falo muito sobre isso nesse livro, né? Então é uma crítica com uma proposta de solução. Exatamente. E que casou muito com esses autores da decolonialidade. Tá bom. Porque eles falam, né? Basicamente, o livro tem mais de 400 páginas. É gigante. Mas assim, basicamente, né? Por exemplo, o Boaventura de Souza Santos, né? Que é eu uso um texto dele que eu adorei aí, E ele fala que desde a da época
da colonização, né? Não só do Brasil, né? Mas do mundo, né? É como se existisse um mundo que fosse o mundo da sociedade metropolitana, né? Ok. E um mundo que é o mundo da colonização, né? Que a gente até chamou de zonas coloniais, digamos assim. O mundo da sociedade metropolitana é um, né? E o mundo das zonas coloniais é outro. Então, por exemplo, ele falava, né? Olha, aqui no mundo da sociedade metropolitana tem regras, tem leis, tem o direito, tem isso, tem aquilo. Por exemplo, você não pode matar alguém e roubar ele. Uhum. Agora, no mundo das zonas coloniais, é tudo mais frouxo. É tudo diferente. Então, você quer Como se tivesse uma lei própria ali mesmo. Exatamente. Então, por exemplo, o mesmo país que tinha lá as regras, né, próprias, seu direito, tudo mais, quando chegava do outro lado, né, nas Américas, né, às vezes os próprios reis encomendavam piratas, falavam assim, ó, vai lá, né, pega lá um navio lá de Portugal que tá cheio de ouro e traz para aqui pra gente. Né? Aí eu ia lá, os piratas, matava todo mundo e trazia o ouro, entendeu? Tipo, então eles faziam isso, assim. Então, assim, o que é verdade aqui, não é verdade aqui. Tá bom. Né? O que é certo aqui, não é certo aqui. E o que os autores falam é que isso continua até hoje, né? Continua até hoje. E se a gente não faz essa linha, e assim, e além dessa linha, né, tem a linha que eles chamam que é linha ontológica, né? Alguns autores falam que é linha de cor. Tá bom. Né? Então, assim, não tem como você entender a realidade sem entender que nas zonas coloniais, né, tem uma linha de cor que diferencia. Então, por exemplo, se você não traz a questão do negro, você fica só falando abstratamente, a miséria, etc., não traz a questão do negro, você não chegou no âmago da questão, você não chegou no X da questão. Então, assim, por isso que eu trago esse caso, que é um caso de uma família negra. Né? E assim, por isso que eu até comecei falando lá da Abrigo, né? É uma coisa que não tem como não discutir com isso, né? Não tem como não aceitar essa realidade, porque grande parte de quem está no serviço de acolhimento, grande parte de quem está, né, nas comunidades /favelas, né? Grande parte de quem está sofrendo vários tipos de pressão, violência, são pessoas negras ou pessoas que vêm de contextos de vulnerabilidade, exploração, de não investimento do poder público, né, de negligências e etc e tal, né? Então, assim, por isso que eu achei que essas teorias decoloniais fez muito sentido. Muito sentido. E tem algum lugar para vender esse livro? Você tem... Olha, esses 3 livros eles estão à venda na Amazon. Ah, então tá bom. Porque depois eu vou deixar o link aqui no episódio. Ah, legal. Vou deixar. Ó, a gente tava falando desse livro aqui, ó. Se você estiver aí no YouTube, estiver no Spotify também. Spotify tem vídeo aí também, viu? Não sei se você tá assistindo, sabia? Dá pra você assistir em vídeo aí, só se você tá no seu Wi-Fi. Precisamos de um novo paradigma em proteção social, interrogação, uma análise e perspectiva decolonial. A capa forte, hein? Muito bom, cara, muito bom. Como é que o mercado recebeu esses livros aqui? Então... Porque por que eu faço essa pergunta? Ninguém quer falar sobre isso, né? Não. Não é... Não. Como que eu vou dizer? Não é comercial. Não é. Mas de que maneira... Eu tenho 2 perguntas. Antes de você responder essa, como é que o Marcel, lidando com tudo isso, ia pra casa e dormia? Boa pergunta. Como é que você conseguia, tipo... Não dá pra separar, né? Não, mas, tipo, como é que você lidava com essa carga? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, pra gente entrar no próximo, a segunda é... Como é que o mercado recebeu esse livro? Porque é um tema necessário, mas que ninguém quer falar sobre ele, né? É exatamente isso, né? Exatamente. Cara, essa pergunta é fantástica, E assim, muito obrigado por perguntar isso, porque me acolhe. Boa. Como o Marcel lidava com isso? Cara, eu lidei sobrevivendo. Essa que é a verdade. Porque assim, depois, né, eu fui me envolver com a psicologia transpessoal, tanto é que eu fiz uma pós-graduação em psicologia transpessoal. Eu cito, né, eu falo um pouquinho da psicologia transpessoal nesse livro. Tá. E na minha graduação,
né, lá na USP, de psicologia, não teve nada sobre psicologia transpessoal. Ok. Nada. Eles não falaram nem assim, aqui tá a psicologia transpessoal, mas a gente não vai falar porque não é científico, porque isso, porque aquilo. Porque a psicologia transpessoal, ela tenta integrar, né, o conhecimento da psicologia ocidental com as diversas tradições espirituais do mundo. Ok. Tipo, é como se ela dissesse assim, olha, o que esse povo tá falando por séculos tem um sentido. Ok. Né? Não é uma... Sim, você pode acreditar que é tudo fruto da materialidade, ou você pode acreditar que também tem uma espiritualidade aí que é difícil para a ciência, né, mensurar, comprovar, mas tem um sentido. Quando você vê, por exemplo, o budismo falar, tem vários níveis de consciência. Quando você vê, por exemplo, um xamã, um pajé, que ele fala, ó, aqui tem as medicinas da floresta, né? Os decoloniais, eles falam muito isso, né? Aqui estão as medicinas do terreiro, né? Por quê? Porque por séculos, né? Tipo, né? Hoje, por exemplo, né? Você vê que hoje já tá mais aberto, assim, aqui no Brasil, né? Porque a psicologia transpessoal, ela tem 70 anos. Só isso. Só isso. Tá. E, tipo, você vê que com 70 anos não entrou na minha graduação. Ok. Não entrou. Né? Aí hoje você vê um Siddhartha Ribeiro, você vê outras pessoas aí que fazem estudo com a ayahuasca, que fazem estudo com outras medicinas, né, indígenas, rapé, etc e tal, né? Que falam assim, olha, pessoa usava cocaína, crack, tomou ayahuasca aqui tantas vezes, aconteceu isso, aconteceu assado. Bota lá no método científico e vê. Vamos estudar isso aí, Vamos estudar, né? Então, assim, isso é muito interessante, né? E assim, é curioso que tá vindo, assim, de muitas outras áreas, tipo, vai na neurologia, né? Tipo, né? E no meu curso de graduação não veio. Então, eu fiz, né? Eu senti essa necessidade de fazer esse curso da psicologia transpessoal, né? E depois eu fiz a jurídica por conta do meu trabalho mesmo. Mas, quando eu tive essa experiência, né? Sobretudo, né? Sim, a coisa já começou a vazar, sabe quando você vê que o vaso quebrou, né? Então a coisa já começou a vazar. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu assistia os documentários do Jacques Cousteau, né? Eu adorava, né? E aí, às vezes, ele falava só coisas bonitas, assim, às vezes ele mostrava umas coisas hediondas. Então, assim, o dia lá, acho que era no Japão, não sei exatamente, é uma ilha lá que o povo é pescador, aí eles fazem o dia de assassinar golfinhos, né? Então eles vão lá, chamam os golfinhos vão lá, tudo eles matam uma facada lá, os golfinhos, fica aquele mar de sangue. Eu assisti aquilo lá, eu chorei muito. Né? E eu sou difícil de chorar. Eu sou bem difícil de chorar. Acho que para aguentar o que eu vi vai ter que... né? Entendi. Mas eu vazava, né? Então, assim, aí tinha a guerra do Iraque, né? A gente tá indo lá porque eles têm talvez uma arma, aí vê não tem arma nenhuma, aí arrebentaram todo o país, aí destruíram tudo, aí mata isso, aí mata aquilo. Você vê que os poderosos do mundo tratam o mundo e a vida à torta direito, né? Como eles bem entendem, né? Não estão nem aí pro futuro, se vai aumentar, né, se o clima vai ser destruído, se vai derreter geleira, né? E assim, a minha cabeça começava a fazer todas essas conexões, né? Tanto em termos de ecologia como de sociedade. E aí, quando eu tive essa experiência dos 3 bilhões, foi muito forte. Assim, muito forte, né? Tanto é que, assim, tem um autor da psicologia transpessoal chamado Stanislav Grof. Esse, para mim, é um dos maiores psicólogos, talvez o maior psicólogo do 3º milênio, que, novamente, não apareceu na minha graduação. Né? Eu acho ele incrível, assim, né? Tipo, porque, assim, ele deve ser muito, assim, cabeça aberta, muito doidão, assim, né? Porque ele foi... Sabe o tipo de pessoa que viaja para um país, ele procura, né, tipo, as pessoas originárias do país e fala, eu quero experimentar a medicina de vocês, eu quero saber a tradição de vocês, né? Bom. Ele vai lá, fica conversando com eles e usa lá não sei o que do sapo, usa não sei o que. Ele usou quase tudo nele e ia anotando o que isso provocava, o que isso curava, né? Só falando um pouquinho do Stanislav Grof, né? Eu acho que ele nasceu na Tchecoslováquia, se não me engano, né? Então, assim, era um país, não sei se fazia parte da União Soviética, então, comunista, né? Ele era ateuzão, não acreditava em nada, virou freudiano e tinha ele assim, atendia as pessoas e tinha essa frustração, né? Pô, eu atendo as pessoas, tem gente que eu atendo há 10 anos e não anda. Não anda, a pessoa vai e não anda, né? Não melhora o sintoma, não melhora a pessoa.
né? E aí ele tava lá na faculdade, né? Eu acho que aí já tava nos Estados Unidos. E teve acho que foi um químico, né? Que ele inventou um tipo de LSD, porque tem vários, né? Tá bom. Não é só esse da festa, né? Tá. Tem vários tipos, né? Ele tinha sintetizado lá um LSD e ele falou, e eles abriram para a comunidade da universidade experimentar o LSD. Ele falou, tô aqui, né? Tô com vontade de vaga, vou lá, né? Tá bom. Ele experimentou o LSD, e assim, no contexto tem um monte de gente medindo, Sim, médico, sim. Pesquisa né? mesmo. Pesquisa mesmo, né? Com todos os cuidados, né? Ele experimentou o LSD, ele teve uma experiência, ateu, né? Ele teve uma experiência mística de conexão com o universo tão absurda e fantástica, né? Que ele achou incrível isso daí. E depois que ele saiu da experiência, ele percebeu que alguns sintomas que ele não conseguia resolver com terapia, resolveu. Só com uma aplicação desse tal LSD. Ele falou, gente, isso é incrível, né? E aí ele, né, começou a conversar lá com quem fez, né, e tudo mais, e mudou totalmente a rota dele, né? Ele falou assim, vou estudar o LSD para fins terapêuticos. Ok. Né? E ele foi fazendo isso, ele fez com um monte de gente, né? Tipo, ele atendeu milhares de pessoas, né? Tipo, né? Com esse LSD, e as pessoas saíam e escreviam, podia escrever livremente, né? Veio um gnomo aqui, falou isso, assim, sem julgamento. Coloca como foi a sua experiência, o que causou em você, né? E vamos ver quais são os efeitos futuros disso, né? E aí ele começou a estudar isso e viu que isso tem muita similaridade com o que diversos povos, né, originários falavam, né? Tipo, e aí ele né, tipo, do LSD para ele pular para todas as outras medicinas, ele foi atrás. Depois o governo americano começou uma ideia de repressão, né? Eu não sei exatamente qual que é a questão política aí, né? Mas, assim, tinha gente que usava, né? Porque como teve aquela coisa da contracultura, tinha muita droga, etc e tal. E, assim, muita gente usava o LSD e acabava, às vezes, tendo tragédias, né? Morria, batia carro, sei lá. E aí eles acabaram com tudo, inclusive com as pesquisas. Tá bom. Né? E aí, esse Stanislav Grof, eu já tinha pesquisado um monte de coisa. Ele estava com uma segunda mulher que trabalhava com yoga, né? Que fazia yoga, né? E aí ele forjou, digamos assim, né? Ele juntou uma respiração da yoga, que eu acho que é a respiração do fogo, né? Junto com um contexto de música, evocação assim, de música, assim, músicas fortes, assim, que trazem sentimentos, emoções, né? Então a pessoa fica 3 horas hiperventilando o corpo, né? Nesse contexto de música, que ele falou que dá um efeito semelhante ao do LSD. Tá bom. Então ele conseguiu sair do LSD para manter a pesquisa dele. Tá. Né? E aí, quando eu li o Grof na graduação, na biblioteca, né? Eu falei, nossa, eu preciso fazer o curso, né, de psicologia transpessoal. Então, por isso que eu fiz. E assim, quando veio a experiência lá dos 17 anos, foi muito difícil para mim, mas muito, 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 muito. Né? Por isso que eu falei, assim, eu acordava de madrugadas, né? Só que assim, graças a Deus, né? Eu acho que eu tinha uma parte da minha personalidade, talvez a parte mais social, né? Que conseguiu se manter. Conseguiu ficar bem no meio disso tudo. Né? Então, pra quem me via de fora, não sabia que eu vivia todo esse monte de coisa. Tá bom. Era mais os amigos íntimos, né? Aqueles pra quem eu mandava as cartas e tudo mais, né? Mas assim, eu comecei a escrever, e de repente, do nada, eu comecei a escrever umas coisas que eu, lendo aquilo, me interpretei como algo místico, assim, né? E eu falei, nossa, gente, eu tô escrevendo coisas místicas, assim, né? Tipo, o que é isso, né? E... Como se você não soubesse de onde estava vindo. Exatamente. Se a gente for ver, por exemplo, Jung, né? Se a gente for ver o Grof mesmo, vem do inconsciente, do psiquismo profundo, né? Sim. Né? Do psiquismo profundo. Ou da alma, Total. né? Dependendo Dependendo da linha, né? Da linha que você vai, né? Sim. Né? Aliás, esses psicólogos até falam em alma, né? Como se fosse o psiquismo profundo, né? Que aí cada um segue a sua interpretação, né? Tá. Da onde a alma começa, né? Tá bom. Entendeu? E aí, eu comecei a escrever isso, né? Tipo, e assim, eu tinha uma fé, né? Eu tinha uma certeza que quanto mais eu escrevesse,
eu ia integrando toda essa experiência, eu ia integrando, que tinha uma finalidade, que aquilo tudo tinha uma finalidade. Não era simplesmente quebrou o vaso e nunca mais vai reconstituir. Tá bom. Não, né? Tipo, desmanchou aqui, abriu um monte de coisa e tem uma síntese lá na frente. Tá. Segue, Tá bom. né? Tanto é que assim, eu fiquei uns 7 anos escrevendo. Caramba. Uns 7 anos escrevendo. Não foi fácil. Não foi fácil, né? Então, em resumo, você lidou com isso escrevendo. Escrevendo. Legal. Eu podia ficar sem comer, mas não podia ficar sem escrever. Boa. Você colocava pra fora tudo que você estava sentindo. Entendi. Sensacional. Sobretudo... Sensacional não o que você passou, mas como você lidou com isso, né? Sim, então dos 17 aos 24, mais ou menos, foi escrevendo. Escrevia muito, Caramba. muito. Eu devo ter escrito umas 1000 páginas de carta. Eu joguei um monte de coisa fora, assim, já, né? Tipo, mas eu escrevi umas 1000 páginas de carta. E... Isso daqui saiu desses momentos seu de Exatamente. escrita. Tá. Exatamente. E aí, depois, né, que eu cheguei nos 24 anos e meio que parece que tinha integrado, sabe? Esse eu profundo, assim, parece que tinha integrado, parece que eu tinha colocado no... Sabe, assim, é aquela coisa, tem certas coisas que quando você coloca no papel, traz a paz, assim, sabe? Tira pra fora, né? Tira pra fora. Exatamente, né? Então, assim, antes eu precisava carregar essa coisa tem uma proteção social possível? Agora não, é o livro que carrega. Então, quando chegar um dia de eu conversar sobre o livro, eu me preparo e converso. Depois eu saio. Porque já tá escrito. Entendi. Tá tudo aqui. O filho já tá feito, ele tem vida própria, ele que segue no mundo dele, entendeu? Muito ele que bom. voe. Muito bom. Né? Isso que é legal, né? Tipo, a gestação... Esse dos 17 aos 24 anos foi uma gestação. Né? Então, assim, é impossível olhar a minha história e não comparar ela, assim, até mesmo com uma questão, assim, porque o psiquismo profundo tem disso, né? Do feminino, né? Da energia do feminino. Tá bom. Porque é gestacional, né? Você vai gestando e gestando, aí você vai ter os enjoos, você vai ter os momentos, você vai ter os ciclos, você vai ter isso, vai ter aquilo. Então, é muito interessante isso. Tá. E aí, quando chegou com 24 anos, né? Parou, né? Tipo, integrou essa questão psicológica e eu senti, assim, que eu precisava cuidar do meu corpo, né? Eu sentia que, assim, o meu corpo tava fragilizado, Okay. né? Digamos assim. Então, eu comecei a fazer um monte de coisa, né? Tipo, a holotrópica mesmo, eu fiz renascimento, que é uma prática de respiração integrativa. Eu já fiz crânio sacral, já fiz experiência somática, né? Cheguei a beber ayahuasca 6 vezes, né? Tipo, agora fui no ritual do cacau, né? Tipo, então eu tô indo assim, né? Dos 24 pra frente, eu comecei a fazer coisas que lidavam com o corpo pra integrar toda essa energia, digamos assim, pra encarnar ela, tá bom, entendi. Né? Pra criar espaço no corpo. Tá. Né? É um processo muito complexo. O Groff, ele deu um nome pra isso. Ele falou que isso se chama emergência espiritual, né? A emergência espiritual seria, assim, uma espécie de colapso, digamos assim, né? Tipo do ego comum, né? Mas é um colapso positivo, né? Digamos assim, né? Tipo, então, vem tudo aquilo que tá no inconsciente, né? A pessoa é obrigada a lidar com isso. Por isso que o nome é emergência espiritual, né? Porque é espiritual porque é profundo, e emergência porque a pessoa é obrigada a lidar rápido, entendeu? Porque aquilo vai vir, né? Sim. É uma enxurrada, né? E aí ela vai lidando, e ele falou, né, que né, ele é psiquiatra, né? Então ele falou assim, ele é psiquiatra? Acho que ele é psiquiatra, sim. Ele falou que era importante a pessoa, assim, a psiquiatria discernir, né? O que é uma experiência dissociativa, uma esquizofrenia, etc. e tal, que é uma coisa que fragmenta a pessoa e ela perde recursos, ela sofre, ela entra numa angústia absurda e etc e tal, de um colapso desse que é uma experiência espiritual. Né? Porque a psiquiatria antes, nem sei até hoje, né? Vê tudo como doença. Sim, é tudo razão, né? Tem que encontrar um porquê, né? Exatamente. Tá. E aí, né, tipo, quando não encontra, é remédio. Entendi. Né? E ele falava assim, não, né, essas pessoas que entraram em experiências, entre aspas, espirituais, você tem que intensificar isso em um contexto protetivo, tá bom, né, para a pessoa sair do outro lado transformada. Ok. Né? Mesmo que ela tenha que ficar 6 meses numa clínica lá com um monte de gente olhando ela. Né? Tipo, né? Porque tem uns que
É assim que o processo é desse jeito. Então, assim, eu acho ele um psicólogo, psiquiatra visionário. Tá, entendeu? muito à frente ao tempo, né? Muito à frente. Incrível. E lê Jung, lê Groff, lê outros, né? Joseph Campbell, né? Tipo, né, O Poder do Mito, né? Tipo, um livro fantástico. Me ajudou muito. Né? Tá Porque, né, não que Freud não me ajudou, mas eu brigava muito com Freud, porque pro Freud eu era um louco, entendeu? Tá, e pro Jung não, né? Por isso que eles brigaram, Por né? isso que eles ficaram inimigos, né? Né? Porque o Freud tudo é sexo, né? E Jung não, meu filho, não é não, né? Tem o sagrado, tem isso, tem vários arquétipos, não é só esse arquétipo. Não, então eu não quero ser mais seu amigo, segue a sua vida, né? Tipo, né? Então, o legal da graduação de psicologia é que você entra em contato com todo mundo, né? Com Freud, com Melanie Klein, com Winnicott, com Reich, que é fantástico, incrível, né? Falo de Reich um pouco aí. É outro incompreendido, né? Que foi preso, praticamente foi morto, né? Essa que é a verdade, por conta das teorias dele, né? E Jung, nossa, li muito em Jung na faculdade, foi muito bom. E o Stanislav Grof, li muito também, né? Então, assim... isso tudo para respondendo como que eu fui sobrevivendo, né? Então, assim, eu fui sobrevivendo, ia surgindo, assim, as questões, e eu fui atrás de ler, né? Encontrar respostas, né? Se conhecer e tal. Exatamente. Caramba. Exatamente. Tanto é que, assim, acho que, assim, eu tive uma imersão, por conta da minha própria experiência, tão profunda nesse mundo de cura e integração, né? Psicologia, política, etc e tal, que depois veio uma fase, assim, né, tipo que eu quase nem conseguia ler, né, eu queria viver, né, porque, assim, aquilo lá, né, digamos assim, tem um custo, né, você vive tudo isso, né, você não consegue fazer muitas outras coisas, né, depois eu queria viver, né, e agora eu tô numa outra fase, né, que é uma fase que eu não experimentei tanto, assim, né, porque antes eu tava preocupado em escrever, né, só que, assim, escrever é uma coisa, né? Tipo, fazer com que uma outra pessoa leia o que você escreveu é outra, né? Entende? Tipo, escrever tá ligado com o arquétipo do escritor, né? Agora, tipo, né? Pra eu vir aqui, por exemplo, e falar pra você sobre isso aqui, né? Tá mais ligado até com um empreendedor, né? Tipo, como que eu vou vender o livro. Vender o livro. Como eu vou falar assim, olha, gente, isso aqui é interessante. Isso aqui vai fazer bem para as pessoas. Isso aqui vai fazer bem, inclusive, para o seu mundo. Né? Porque você pode achar que não, mas Heliópolis está conectado com você, que está conectado. Tudo está conectado. Entendeu? Né? Tipo, né? Não espere pelo pior, né? Para você saber que tudo está conectado, porque está. Está, né? Tipo, né? O dia que chover um monte e vier uma super enchente, nossa, né? Que coisa, né? Que coisa. Né? A gente plantou. Né? A gente plantou. Total. Né? Entende? Tipo, né? Então, assim, tudo tá conectado. E... Então, assim, né? Tipo, eu fui sobrevivendo dessa forma, né? Tipo, eu fui me integrando e me curando, digamos assim. Tá bom. E, né? Tipo... Só que, assim, tudo bem que era outro momento, né? Por exemplo, quando eu tava lá nos 17... Na época da faculdade, era aquele computador de 3 GB. Sim. Internet de escada. Então, meu pai, não, você vai usar na sexta-feira depois da meia-noite ou domingo, ou sábado depois das 2, né? Umas coisas assim. Então, assim, era outro mundo, né? Hoje, né? Tipo, seja, assim, as redes sociais estão muito fortes, tem divulgador, tem os podcasts, né? Tipo, tem um monte de coisa. Então, isso acaba chamando a gente, fala assim, aí, Marcelo, né, vai ficar só sendo um escritor de dentro de quarto? Ou vai botar pro mundo esse negócio? Ou vai botar pro mundo esse negócio? Só que assim, botar pro mundo esse negócio precisa de um nível de encarnação disso muito maior. Né? Porque você revisita algumas coisas que você viveu, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que esse processo todo, né, de eu ir criando espaço no corpo, eu ir integrando isso, né, me proporcionou que hoje, por exemplo, eu chegasse aqui, vamos ter uma super conversa e assim, animada. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido, né? Então, assim, cada conversa que eu tenho é um momento de cura para mim, né? Porque eu vivi anos e anos isso sozinho, né? Tive diversas experiências, né? Mesmo depois trabalhando como profissional,
né, entre aspas, né, tipo, sozinho, né, tendo ideias sozinho, e hoje eu tenho a possibilidade e o prazer e a oportunidade de vir aqui falar sobre isso. Então, assim, é muito legal, porque junta, encaixa tudo, né? Fala, ó... Tudo fez sentido, né? Tudo fez sentido. Né? Essa é a experiência do Marcel, entendeu? Tipo, não é mais uma coisa que tá aqui, que tá ali, tá. Fecha, né? Muito bom. Então, foi assim, né, que eu sobrevivi, continuo sobrevivendo, né? Acho que agora eu posso dizer que tô vivendo. Boa. Né? Parei já, não tô mais no sentido do alerta, da emergência espiritual, né? E qual que foi a segunda pergunta? A segunda pergunta era como o mercado recebeu, porque é um tema... Eu vou contar uma coisa na sequência aqui, que aconteceu comigo num livro que eu li, que eu fiquei um pouco... Ah, cara. Porque assim, igual eu falei, não é comercial, ninguém quer ler, e ninguém quer ver, e eu queria saber como é que foi a recepção disso. Então, exatamente isso que você falou. Exatamente. Por isso que eu falo, né? Ser escritor, né? Assim, acho que ser empreendedor também, né? Ser escritor é uma forma de empreendedorismo, mas assim, ser escritor exige muita resiliência. Mas muita, muita, muita. Porque, imagina, né? O ponto de vista, né? Você viveu tudo isso. Você tá lá, né? Tipo, a flor da pele, né? Carne viva. Você bota no papel. Aí você entra em contato com uma editora. Quando eles respondem, eles vão falar assim, olha, imprime aí 5 cópias e traz aqui pra gente. A gente tá aqui. Aí tá bom. Aí você pega seu dinheirinho lá, imprime 5 cópias, encaderna, leva lá, né, não sei o quê, né? Nem dirigia lá em São Paulo. Levo lá 5 cópias, entrego lá. Ah, tá. A gente vai ver, depois a gente entra em contato. A grande maioria nem entra em contato. Nem entra em contato. Você nem sabe se leu, né? Sabe, seria até interessante falar, você quer vir pegar aqui de volta para levar em outra? Não, depois tem que pagar de novo para levar em outra. Gera desperdício. É um desperdício absurdo de tempo, de dinheiro, de esperança, de vontade. Então, assim, por isso, acho que até por isso que, por exemplo, né, quando eu publiquei meus 2 livros de poemas, né? Você publica, aí é difícil sair, né? Às vezes fica um preço mais alto, as pessoas não querem pagar, né? As pessoas pagam uma pizza, as pessoas pagam mas o livro é caro, né? 250 reais de cerveja na sexta-feira. Mas né? o livro é caro. O livro é caro, né? Familiar fala assim, não, Marcelo, você vai cobrar da gente, em vez de vir e falar, e sabe, tipo, incentivar, né? Tipo, não, eles querem de graça e não lê. Né? Então, assim, a gente passa por tudo isso, né? Porque aí as pessoas tratam a nossa arte como se fosse uma coisa que a gente quer ganhar em cima, não ganha nada. Eu só perdi dinheiro, assim, né? Eu faço isso porque eu amo e porque eu acredito profundamente no que tá escrito. Total. Né? Não porque... Quem espera que um dia dê dinheiro, né? Porque eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer a máquina girar para vender mais, para mostrar mais, né? Até mesmo para escrever mais. Mas é muito complicado. Eu imagino. Né? E assim, por isso, né? Desculpa, né? Não, pode falar. Por isso que, assim, eu escrevi isso aqui em 2009. E relançou agora. E foi publicar em 2021, acho. Né? Para relançar em 2024. Então, assim, você vê, olha o gap, né? Tipo, olha... E para ser premiado em 2024. Exatamente. Escrito em 2009 para ser premiado em 2024. Exatamente. Cara, é muito louco. Por que eu te perguntei isso, Marcel? Eu recentemente... eu vou até olhar aqui para não falar uma besteira, porque outro dia eu falei uma groselha aqui. Fui dar um número, deu um número tudo errado. Eu li um livro chamado Caderno de Ossos. Da Júlia Coddo. E ela narra uma época da ditadura em São Paulo e fala sobre a Vala de Perus, que foi onde desovavam os corpos das pessoas da ditadura, que eram... sumia, né? Entre aspas, né? Sim. Sumia, né? E conta... Cara, eu fiquei assim, imerso na leitura. Um romance ali, ela conta toda a época ali, 1980, 78, 80 até. E assim, cara, eu falei, nossa, mano, esse negócio tem que chegar pra mais gente. Eu fiquei assim, porque, modéstia à parte, a minha audiência é boa. As resenhas que eu posto dá muita audiência, dá muita visualização, vai pra frente, tem compartilhamento. E eu mandei uma mensagem pra ela, falei, Júlia, vamos fazer um barulho com o seu livro.
Sim. Eu me conectei com ela, não conhecia, me conectei e falei, cara, eu não conhecia a história da Vala de Perus. Livro incrível, em resumo, Marcelo. Cara, li o livro, fiz uma resenha do mesmo jeito que eu faço, com muito carinho, igual, exatamente igual. As minhas resenhas de qualquer livro que eu posto, ela tem uma média de visualizações de 50 mil. Olha isso. Visualizações. Sim. Não quer dizer que a pessoa vai gostar, não. Ela vai pelo menos ver e ela decide se ela gostou ou não através do like ou do compartilhamento. Mas Sim. o conteúdo é entregue para 50 mil pessoas. Beleza? É a minha média de resenha. É o meu principal entregável. E eu fiz uma resenha muito detalhada com tudo. Eu não consigo achar, e eu vou falar um negócio aqui, tá bem que o algoritmo é diferente de um de outro, não vai ter problema, mas eu não consigo achar que o algoritmo não boicotou meu conteúdo porque eu tava falando de uma coisa que é da ditadura e coisas que ninguém quer falar e tudo bem. Cara, sabe por quantas pessoas entregaram? Porque eu falei, uma coisa é minha resenha tá ruim. Foi entregue para 50 mil, não gostei, Edilson. Não vou dar o like. Legal. Sim. Ainda assim, 50 mil pessoas visualizam. Sim. Entregou para 4 mil pessoas. 4 mil pessoas é muito diferente, cara. Mas Olha. assim, não é 50 mil na média. Se eu pegar todas as últimas... Eu fui olhar, porque eu sou muito analítico. Eu olhei todas as minhas... Porque eu falei, não acredito. Eu não acredito que isso aqui não foi para frente. Eu olhei todas, eu falei, cara, fiz uma conta, a média é 50 mil. Tem coisa de 100 mil... e vai indo. Aí porque eu falei como o mercado recebeu, ninguém quer ver. Não. O próprio mercado não quer entregar. Sim. Porque é um lado do Brasil que é conveniente que não seja falado. Exatamente. E aí eu falei, não é possível, cara. Eu queria muito que essa... Inclusive eu chamei a Júlia essa semana pra vir aqui gravar. Acho que ela topou, vamos ver se vai dar certo, porque eu vou continuar ainda nessa luta aí, porque é um negócio que não é comercial. Não, e é uma luta mesmo. Você vê, gente, às vezes tem no YouTube, né? Cantor, banda, incrível, que tem letras maravilhosas. Você vai ver a visualização da pessoa, 315. Não entrega. Não entrega. E aí não é uma coisa que eu tô falando assim, é um viés meu, porque... Não, eu olhei as minhas últimas... Acho que eu fui um ano pra trás, assim, de resenha. Eu falei, cara, não é possível. É tipo uma média de 50 mil visualizações pra agora ser 4 mil. Entregou pra um cantinho ali dos meus seguidores e ficou ali. Então, não, é muito frustrante, né? Mas é aquilo. Ninguém quer falar, não é comercial e são temas que fica ali num cantinho e... Sim. Infelizmente acontece. Exatamente. Exatamente. Mas não vamos desistir, não. Não vamos desistir. Com certeza, com certeza. Eu acho assim, né, sobretudo falando da minha vida, né, tipo, o pior já passou. Sim, então, sabe, sim. né, vir aqui e conversar, Total. é super prazeroso perto daquilo que eu vivi. Total. Né, eu faço um amigo, né, sabe, tipo, eu tenho momentos super agradáveis, Sim. né, tipo, outras pessoas vão entrar em contato, então posso criar outras relações, né? Tipo, às vezes a sementinha cai num solo fértil, né? Que acontece mais alguma outra coisa. A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe, né? Tipo, então assim, é isso, né? É meio, sabe, aquela coisa, né? Tipo, fazendo paralelo, né? Sabe, tipo, né? Aquela coisa bíblica, mas lá do começo mesmo, né? Você conheceu Jesus, né? Você viu, né? Você viu que isso é real, que isso existiu. Então vai e leva, né? Tudo bem que isso foi... distorcido ao máximo, né? Virou até genocídio depois, né? Tipo, né? Entendemos isso. Mas lá atrás, você viu, você presenciou, você tem a experiência. Leva. Total. Leva. Nem que você fale pra areia do deserto. Quem sabe tem alguém lá atrás do arbusto lá, né? Às vezes é uma única pessoa que vai captar, que vai ser transformada do outro lado, né? Exatamente. Olha que legal, né? Tipo... a gente publicou lá, né, no Tribuno de Jundiaí, eu tô aqui hoje, olha que legal. Total, exatamente. Sim, eu tô super feliz de estar aqui. Muito bom. Né? E como que é? Vamos entrar agora na versão Marcel Leitor, que você já entendi que você é um baita leitor. Já fui melhor. Já foi melhor? Já. Já leu mais. Você consegue elencar aí 3 livros que foram importantes, assim, na sua jornada de leitura? Até mais 3. Vamos ver. Deixa eu ver. Sim, do ponto de vista... Tem vários pontos de vista, né? Tá. Do ponto de vista espiritual,
eu acho que um livro que me marcou muito, 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 Bhagavad Gita, né? A primeira vez que eu li era um livrinho de bolso do Humberto Holden, Tá. né? Quando eu li, sabe aquele livro que você tá na metade e fala, meu Deus, o que ele tem mais para me ensinar? Tá, Livrinho desse tamanho. Eu achei bárbaro, né? Não é à toa. Assim, a Índia é a universidade da espiritualidade, Total. né? E eles veneram esse livro, né? Total. Que, na verdade, é um capítulozinho do Mahabharata, né? Que tem milhares e milhares de páginas, né? Então aqui chega só livro de resumo de 250, 300 páginas aqui pro Ocidente. Tem Mahabharata também, né? Mas pros fortes, né? Tá bom, tá bom. Então, Bhagavad Gita, eu adorei, assim, tipo, me ensinou muito. Aliás, assim, um dos temas básicos lá, né? Que Krishna até fala pra Arjuna, né? Lá no meio da guerra lá, é do agir com desapego, né? Então, assim, pega o que é da essência espiritual seu, né? E age, mas age com desapego, né? Age sem ter expectativa do resultado, né? Age porque é a sua verdade interior. Isso encaixou muito, assim, e é exatamente isso que a gente estava falando, né? É o certo? É a sua experiência? É aquilo que está brilhando e é vibrando em você? Faz. Uhum. Não importa Total. se vai ser para 1, para 2. É igual o sol. O sol tá. A essência do sol é brilhar, né? Você vai brilhar para uma galáxia que tem uma humanidade, que tem vida, ou para um vazio completo de escuridão e frio, brilha. É a sua essência. E a gente, eu acho que é assim, sabe? Né? Tipo, a flor, ela floresce. Né? O passarinho, ele canta. A gente também tem uma essência. Total. Né? E a gente tem que seguir a nossa essência independentemente dos condicionamentos históricos. Porque a gente não sabe, às vezes o que eu escrevi vai brotar daqui 300 anos. Então, porque o livro tá aí, né? Ele vai ficar. É o seu legado. Vai ficar. Os vídeos podem ficar, né? Então, assim, planta. Quem sabe, né? Total. Quem sabe, né? A gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer daqui centenas de anos, né? Sim. Ou amanhã. A gente não sabe. Total. Né? Então, Bhagavad Gita, do ponto de vista espiritual. Literário. Os Irmãos Karamazov. Pra mim, aquilo é uma bíblia da literatura. Ele é Tolstói? É Dostoiévski. Dostoiévski. Né? O primeiro Dostoiévski que eu li foi O Idiota, que me marcou muito também. Né? Tipo, que é um misto de Cristo com Dom Quixote, né? Ele próprio fala. Mas os Irmãos Karamazov é o último livro dele. Então é um calhamaço enorme. E ele já tava no melhor fase de escritor. Nossa, tava voando, assim. Escrevia pra caramba né? E ele botou a vida inteira dele lá, né? Os personagens, assim, incríveis, assim, né? Tipo, né? Da maior pureza à maior devassidão, assim, tudo junto, assim, na mesma família. É muita profundidade, né? Muita profundidade. Muita essência, né, dos personagens. Exatamente. Então, assim, adorei. Aliás, Dostoiévski foi um autor que me autorizou, né, a sentar e simplesmente escrever, né? Porque eu vi que ele fazia isso. Eu falei assim, não, então, nossa, então é possível, né? Tipo, ele não tem, assim, aquele estilo mais requintado, tipo o Machado de Assis. Que você vê cada palavra, assim, tem um significado, é uma ironia, um sarcasmo, né? Tipo, um cinismo, né? O Dostoiévski não, é loucura, assim, né? Senta e escreve, paixão total, assim, né? Então eu achei isso muito legal, fez muito sentido, né? Porque, aliás, os textos que eu escrevi, todos, assim, foram, tipo, quase mediúnicos, assim, sabe? Você senta e escreve, entende? Isso aqui eu escrevi em 1 mês. Esse aqui, o segundo, em 3. Tá bom. Né? Então, Dostoiévski. Do ponto de vista da cura, né, digamos assim, né, tipo, O Poder do Mito, de Joseph Campbell, eu achei maravilhoso, assim, foi também um divisor de águas, porque ele... Esse autor é o mesmo que escreveu O Homem de Mil Faces, ou não? É, né? Esse mesmo. Tá. Né? Só que O Poder do Mito, ele é um livro mais... comercial, digamos assim, porque é uma entrevista que ele tá dando para um jornalista. Tá bom. Né? Então ele fala de Star Wars, ele fala de um monte de coisas assim, modernas, digamos assim, e como que a mitologia tá dentro de tudo isso. Tá bom. Né? E ele traz muito forte, assim, como que a mitologia tá em tudo. Um empresário de Wall Street até o camponês, tá? A mitologia, né? Aliás, tem até a frase dele, assim, né? Que um dia perguntaram para ele, né?
o que é mitologia. Aí ele falou assim, mitologia é a religião dos outros. Boa, boa. Achei isso Muito muito bom. irreverente, muito bom. legal. E tudo é mitologia, né? Ou tudo é religião, depende do seu ponto de vista, Total. né? Então, Depende do que você acredita, né? depende do que você acredita, ou do que você valoriza ou não valoriza, né? Sim, sim. Né? Do ponto de vista da cura também, um outro livro que me fez muito sentido foi O Homem e Seus Símbolos. Jung. Jung. Esse é o último livro dele também, que ele organiza toda a obra. Então, se você quer aprender Jung, O Homem e Seus Símbolos, né? Porque lá tem desenho, tem pintura, tem isso, não sei o quê. É maravilhoso. Deixa eu ver, um outro livro que eu gostei, né? Sabe o Oscar Wilde? Sim. Né? Tem o Retrato de Dorian Gray, né? Uhum. Tem um livrinho dele, que eu comprei de novo, né? Lá na banca, livrinho de bolso, chamado, como é que é? A Alma do Homem sobre o Socialismo. Quando eu li esse livro, assim, eu fiquei chocado no bom sentido da palavra, porque eu nunca esperei que o Oscar Wilde escreveria um texto desse. Tá bom. Porque, assim, ele era tão irônico, tão sarcástico, né? Os personagens dele eram cínicos, devassos, né? Todo esse monte de coisa. E eu falei, nossa, a alma do homem sobre o socialismo, né? Tipo, o que ele tá falando sobre socialismo, né? E, assim, ele tem um ponto de vista muito interessante. Eu nem sei, né? Assim, obviamente ele não era nenhum militante, entendeu? Sim. Né? Eu acho, pelo que eu tô lembrando agora, posso estar enganado, né? Que ele escreveu aquilo até como um esteta, assim, sabe? Como alguém que deseja um mundo belo, tá bom. Né? E assim, a miséria e a pobreza espiritual não é bela, né? Não é, não tem como, né? As pessoas podem até falar, né, romantizar, né, e etc e tal, mas não é, né? Para mim, miséria provoca miséria, em todos os sentidos, em todos os aspectos, né? Por isso que eu acho que a gente tem que resolver essa situação, né? Não fingir que não está aí, né? E só deixar crescer, né? Você vê, só aumenta a concentração de renda, cada vez 10 pessoas vão ficando cada vez mais ricas, os outros milhões, bilhões vão ficando cada vez mais pobres, então a gente precisa resolver isso. Mas aí, o Oscar Wilde, ele fala, assim, sobre o mundo, né? Já estava tendo aquela coisa da revolução, né, industrial, das máquinas, né? Então, ele imagina um mundo onde as máquinas poderiam fazer o trabalho mais bruto e feio, né, digamos assim, para a humanidade, e a gente trabalhar menos e ter mais tempo para fazer cultura, arte, lazer, né? Quase que um ócio criativo daquela época, né? E quando eu li isso, eu achei muito legal. Porque você vê, mesmo hoje, né, que hoje a gente vive num mundo meio bem, né, divididão, né? Sim. Né? Então, não, eu sou contra o comunismo porque isso vai massificar as pessoas e vai acabar com as individualidades, né? Então, é por isso que eu sou favorável ao capitalismo. Aí o outro, não, mas eu sou contra o capitalismo porque, sei lá, 70% da humanidade fica relegada a nada e só 30% vive e tem direito a isso que você fala que é individualidade, né? E ele tá falando lá nesse A Alma, né? A Alma do Homem sobre o Socialismo. E, sim, por isso que eu acho que é um sonho que vale a pena ter desse livro. Porque ele junta os dois, né? Ele quer que as pessoas tenham mais tempo livre. Ele quer que as pessoas se livrem da opressão do trabalho para ter tempo para cultivar a individualidade, né? Junto com outros, né? Então eu achei isso tão bonito, legal. Eu achei tão legal, ainda mais vindo dele, eu não esperava, né? Então é um livrinho bem pequenininho, que eu acho que... Vale a pena. Nunca vi ninguém falar sobre esse livrinho, mas eu acho que é um livrinho que vale a pena ser lido. Bom, acho que é isso, eu já falei mais 3, Não, né? foi uma boa lista. Foi uma boa lista. Uma boa lista. E pra você, Marcel, o que é óbvio e as pessoas não percebem? Você fala, Dilson, cara, isso é muito óbvio pra mim... E o pessoal não percebe isso aí. Olha, eu acho que é isso que eu até falei, né? Tudo está conectado, né? Aquela coisa do tudo é um, né? Entende? Né? Somos um dentro da nossa infinita diversidade, né? Eu acho que... Tanto é que, assim, né? Você vê... É engraçado isso, né? Porque aí nesse livro, né? Eu falo muito da história da ciência também, né? Então, por exemplo, de Descartes, né, e toda essa questão, né, porque esse é um livro que ele é decolonial e anticartesiano, né, porque
Depois você faz a pergunta pra mim de novo. Tá bom. Não, você deu a resposta, mas é boa, bem lembrado. Porque, assim, o Descartes, né, ele criou, assim, foi a origem, né, do método científico, e a ideia é, vamos fragmentar para entender. Tá bom. Né? E só que assim, né, tipo, os decolonialistas, eles fazem até uma pergunta, né? Tipo, porque a ideia lá do Descartes, né, pega lá do cristianismo, separação corpo-alma, né, etc e tal. Ele tinha a ideia, né, de chegar no olho de Deus por meio da razão. Ok. Né? Então, assim, de chegar num conhecimento que fosse neutro, que fosse puro, objetivo, que é o ideal da ciência. Tá. Né? E aí, ele falou assim, né, o decolonialista. Olha que interessante, cara, porque é um pensamento tão pequeno, mas que, abriu um oceano para mim. Ele falou assim, quem que é o homem? É homem mesmo, não podia ser mulher, homem. Né? Quem que é o homem que se arrogou, né, tipo, o lugar de, pelo pensamento, chegar no olho de Deus, no pensamento de Deus, o pensamento divino, o puro, né, objetivo, fora da história. Ok. Né? Aí ele falou assim, é o mesmo homem que naquela época estava invadindo os outros lugares e destruindo tudo e colonizando e matando porque valiam menos ou não eram tão racionais ou não estavam tão perto de Deus como, né, como eles. Né? É interessante isso, assim, né? Porque o nascimento da racionalidade moderna, né, gerou uma série de massacres, né? O negro não é racional, a mulher é menos racional que o homem. Eles fizeram isso até lá dentro da Europa, né? Tipo, depois, né, ele fala do Kant, né? Até o Kant entrou nessa. O Kant falou que, né, que acima dos Pirineus, né, que é uma montanha lá na Europa, né, é onde está a verdadeira racionalidade. Abaixo dos Pirineus, né, que é um lugar mais perto dos trópicos, né, né, tem os árabes, pessoas mais morenas, etc e tal, né, tipo, na Espanha, lá tudo, né, abaixo dos Pirineus, a racionalidade já não é tão forte. Entendi. Né, e assim, depois isso juntou com religião, né, aí eu falo um pouquinho da história também, né, tipo, né, teve julgamento, então, por exemplo, assim, teve um julgamento religioso, né, tipo, feito, assim, pela igreja mesmo, né, pra decidir, porque, assim, eles decidiram que o negro não tinha alma. Então, como ele não tinha alma, ele pode ser escravizado. Okay. Essa foi a lógica. E o indígena, né, ele tem alma. Aí eles falaram assim, olha, eu acho que o indígena tem uma alma incipiente, né, então ele não pode ser escravizado como o negro. Vamos catequizar e ele vai trabalhando lá. Então, assim... Essa ideia da razão, né, gerou uma série de destruição, né, tanto dentro da Europa como fora, né, depois foi subvertendo para fascismo, para nazismo, né, e assim, e é interessante, assim, porque essa razão, né, tipo, ela nunca, assim, ela nunca, assim, ela fragmentou tanto, depois Foucault vai falar que o uso da razão como forma de dominação, a sociedade panóptica, né, de todo mundo olhar todo mundo, né, tipo, né, aí entra a questão do militarismo, aí entra a questão do, né, o presídio, né, o hospício, né, todos esses lugares que extremamente racionais, então tem o psiquiatra e os loucos, né, é sempre assim, né, a razão contra os irracionais, né, e com, assim, eu sou racional, eu posso matar todos os irracionais. E é engraçado, assim, né, porque a gente vê, né, que a ciência, ela vai evoluindo, né, hoje ela é muito mais humilde do que naquela época, né, e vai integrando um monte de coisa, né? Eu falo um pouco de Fritjof Capra também, né? Como que a ciência, ela rompeu, né, com a religião, e talvez tenha até um sentido positivo nisso, né? Mas aí ela vai encontrar a espiritualidade agora. É muito louco então, isso. Tudo está conectado. É muito louco, né? Então, assim, por exemplo, você vai ver biólogos lá, né, sabe, que... bem à frente, vamos falar da hipótese Gaia,
né? Que tudo tá interconectado, que o furacão aqui tá ligado com os raios aqui, que tá ligado com a chuva aqui, que o desmatamento da Amazônia tá ligado com a enchente aqui, e, sabe? E que a Terra tem pulsação como se fosse um coração, e que quando se a pulsação tá mais forte ou mais fraco, ou mais isso ou mais aquilo, muda isso, muda aquilo. É incrível, cara, é incrível porque a ciência, rompendo com a espiritualidade, digamos assim, tá chegando na espiritualidade, né? Tá chegando numa compreensão que realmente tudo tá conectado, né? Então, assim, aí eu volto nessa questão, né? A psicologia transpessoal nasceu há 70 anos, não entrou na graduação ainda, né? Eu trabalho na rede de proteção desde 2010, então já tem 15 anos. Tá. E assim, Fritjof Capra fala muito isso, né? Que o cartesianismo, né? Ele criou o Estado moderno, né? Digamos assim, né? Então o Estado moderno é aquele Estado que então tem a Secretaria da Saúde, da Educação, da Assistência, da isso, daquilo. É óbvio que hoje já tem um esforço de integração, né? Tem interdisciplinaridade, tem transversalidades e etc e tal. Só que quando a gente vai lá, no caso, Dona Maria é o nome que eu coloquei, Fictício. né? Fictício, né? Quando a gente vai ver no caso da Dona Maria, a vulnerabilidade dela é tão grande que não tem como ela, mesmo a rede, né? Com toda essa fragmentação, não tem como ajudar ela. Não tem. Muitas vezes a rede só assiste o desfalecimento da família, a fragmentação da família, né? Então a gente assiste, a gente vai ouvindo, vai fazendo relatório, esse aqui, ó, usou uma cocaína, assaltou um carro, foi para a Fundação Casa. Esse aqui, ó, não aprendeu a ler e escrever, tá com 15 anos. Esse aqui, ó, é autista, mas tá na fila da PAI, né? O marido é alcoólatra, mas, né, tipo, sabe? Tá tudo assim, né? Tudo meio parado, cada uma coisa em um lugar, né? Tipo, como se dentro de tudo isso eu vou lá, né? Tipo, no postinho, deixa eu lá pegar uma dose de saúde. Não pega. Entendi. Né? É como eu falei aqui, 1 ano passando fome, não tem terapia que resolva isso. Imagina o tanto de sentimento que rompe, ansiedade, medo, pânico, loucura, violência, né? Imagina, você não saber se você pai comer ou não, se seus filhos vão comer ou não, e um filho tá indo pra cá, outro tá pra lá, que cada um vai resolver da sua maneira, né? Total. Né? Então, assim, eu acho, né? Voltando no tudo está conectado, né? A gente... Assim, como disse o Fritjof Capra, né? O cartesianismo, o método científico, ele foi muito interessante. Ele levou a gente lá, né, para criar um foguete para a Lua e fazer isso e fazer aquilo, só que não resolve tudo com cartesianismo. Não resolve. A gente tem que ultrapassar, a gente tem que transcender. Né? Ele até próprio fala, o Fritjof Capra, a física, que é a mais materialista das ciências, teve que se deparar com a física quântica, que o cartesianismo não vale nada. Né? O cartesiano newtoniano, né? A paradigma, né? Não vale nada, não funciona. Né? Você olha aquilo lá e fala que isso não faz sentido. Como assim? Você gira um átomo aqui, o outro gira lá né, em velocidade infinita, isso não faz sentido. Ele tem, como não viaja a informação, né? Como que o negócio é onda e partícula ao mesmo tempo, né? Tipo, né? Então, assim, da mesma forma, o cartesianismo não dá conta dos nossos problemas sociais. Não dá conta. Por isso que eu faço uma proposta, né, que não que seja anti-cartesiana, né? Tipo, anti-cartesiana é uma forma de dizer, mas que transcenda, né? Que transcenda o cartesianismo uma coisa mais integrada, né? Até que eu falo em inclusão econômica, inclusão sistêmica, né? Por isso que é um céu, né? Tipo, tá tudo junto, integrado, às vezes com uma agenda eletrônica, né? E uma inclusão epistêmica. Porque os decoloniais, eles falavam assim que na escola, né? Você aprende que teve os genocídios. Ok. Né? Mas eles não falam em epistemicídios, né? Que é a destruição dos saberes, né? Tipo, a destruição ou a ridicularização, né? Sabe, vamos fazer o dia do índio? Uma fogueira, não sei o quê. Meu, né? Tipo, a gente cresceu com isso, né? Total. Né? E, não... Vamos fazer o dia do índio? Chama ele aqui, vamos conversar. Vamos entender como é que é a vida dele, como é que é a tradição dele, como é que é a filosofia cósmica dele, né? O que ele está vivendo,
né? Quais são as questões, né, tipo, político-econômicas, sociais que ele está vivendo, os problemas da comunidade dele, Total. né? Isso seria um dia do indígena, né? Não o dia do índio, né? E então é isso, tudo está conectado. E a gente tem que começar a entender isso e até ter reverência a isso, porque saber que tudo está interconectado é uma humildade do ego. Total. Porque, tipo, eu não sei o que vai acontecer com cada ato meu, né? Eu não consigo fazer todas as inter-relações que existem, né? A ciência de laboratório é um recorte. O Boaventura de Souza Santos, ele fala, às vezes, né, o que é ciência na sociedade metropolitana não é ciência na zona colonial, porque aqui o contexto é outro. Uhum. É tudo diferente. Aqui é uma coisa. Ah, então aqui eu tô mal, vou no psiquiatra, tomo um remédio. Será que aqui é a mesma coisa? Não é. Porque é outro mundo, né? Então, assim, e ele fala, né, que a ideologia moderna, ele tenta suprimir isso. Tá. Ele tenta suprimir, né? Tipo, e não é suprimível. Não é. Né? E aí você vê o tanto de filme, de documentário Que disso tem sobre isso. que fala, né? Hoje, ainda bem, né? Eles têm muito, assim, cada minoria tem muito mais voz, né? Mas isso não significa que a opressão está menor, né? Total. Né? Só significa que tem mais voz, né? Sim, uma coisa, outra coisa. Exatamente, né? Muito exatamente. bom. Adorei isso, tudo está conectado. E qual que é o seu superpoder, Marcel? Se você pudesse emprestar aí pra mim um superpoder pra eu ficar 24 horas com esse superpoder. Ah, cara, olha, eu acho que o meu superpoder, graças a Deus que eu tenho, é a alegria. Boa. É a alegria. Porque, assim, eu acho que eu sempre fui alegre, mesmo quando eu tava naquela situação mais assim, tipo, meu Deus, que é isso, né? Como eu vou lidar com isso? Né? Primeiro dia depois da tal, né, emergência espiritual, né? Eu acho que eu sempre fui alegre, assim, acho que eu sempre acreditei na vida, né? Eu sempre... quando você para e pensa, né, cara? A gente é trilhões de células, elas vivem em harmonia, né? A célula do fígado sabe que ela é do fígado, né? Tipo, a célula do pâncreas sabe que é do pâncreas, né? Tipo, né? Quando elas morrem, continua e assim vai. Tem uma sabedoria absurda isso daqui, né? Então, assim, eu tinha uma fé que isso tá certo, que isso vai levar para algum lugar. Se a gente fizer as coisas certas, a gente pode ajudar o fluxo da vida ou a gente pode destruir o fluxo da vida, né? Se eu sair daqui e falar, vou experimentar um crack aí, né? Tipo, eu vou arrebentar meu corpo, né? Sim. E talvez vai demorar décadas se eu conseguir reverter isso, né? Então, assim, alegria, cara. Eu acho que, sabe, mesmo quando a gente tá mal, mesmo quando a gente tá na deprê, assim, no fundo do poço, a gente tem que ter um pouco de alegria pra... Deixa eu pegar um caderno, escrever, deixa eu chamar um amigo, deixa eu ir num parque fazer uma caminhada. A gente tem que ter essa alegria, essa vitalidade básica, assim, que os animais têm. Às vezes você vê um cachorro, você fala assim, o cachorro tá andando aí, tá procurando comida, tá com a patinha machucada porque tá andando em asfalto quente e tá lá andando. Você vê que a vitalidade dele tá, assim, 100, assim, sabe? Tipo, ele tá sofrendo, né, tipo, um monte, mas tá lá. Entende? Os animais são muito fortes, né? Tipo, acho que eles ensinam muito, assim, pra gente. E a gente é natureza, né? Total. A gente é, né? Tipo, lá atrás falaram, a gente é civilização, a gente é racional, né? A natureza é irracional, por isso eu posso também matar, destruir, roubar, né? Etc e tal. Mas não, a gente é natureza. E eu acho que a gente tá redescobrindo que a gente é natureza. E isso é muito bom, porque a gente continua tão inteligente quanto, né? Ou pelo menos pode. Mas a gente ganha potência, que eu acho que as pessoas de antes não tinham tanta potência, assim, né? A natureza traz potência pra gente, porque antes tinha uma concepção que a natureza era caótica, ruim, né? Tipo, quanto mais próximo da natureza, mais selvagem você é, né? Tipo, então os índios selvagens, né? Vamos dominar, controlar, matar, porque eles são selvagens, né? E não, né? E é até interessante, assim, né? Tipo, isso me lembrou um outro livro que eu li, da Simone de Beauvoir. Eu não lembro o nome do livro. Mas ela falava assim, e eu nunca esqueci essa frase, que os europeus, né? Eles tinham lá os ideais deles. E quando eles chegaram na América Central, né? E viram os grandes impérios, né? O Inca, Azteca, né? Eles
eles viram tudo o que eles sonhavam e aí eles destruíram. Eles viram uma sociedade, né, entre aspas, mais pacífica, organizada, até a água era mais limpa, né, tipo, tinha Tudo rede funcionando, né? de esgoto, Tá né, tudo funcionando, vamos derrubar tudo. melhor que as cidades medievais deles lá, e etc e tal. E eles chegaram e arrebentaram tudo, mataram todo mundo, destruíram tudo, né? É interessante essa perspectiva, né? Total. É interessante. Muito bom, é verdade. Acho que até faz sentido também no aspecto que um sorriso às vezes resolve bastante coisa. Ou se resolve, nossa, cara. E como? Olha, às vezes, que nem, por exemplo, lá no fórum mesmo, né? Ano passado, a gente tá agora nessa coisa depois da Covid, né? Uhum. Tem essa coisa do semipresencial, então você não precisa ir todo dia, Tá. né? Mas ano passado eu fui os 5 dias. Tá. Só pra ver o sorriso dos meus colegas, Muito né? Dos meus bom. amigos, né? Tipo, porque era muito bom, assim, a gente ri, a gente brinca, a gente conversa, a gente discute caso, um acolhe o outro, né? Cara, isso faz toda a diferença. Você caminha, você toma sol, você sente a brisa, você vê a vida acontecendo. Isso é muito gostoso, né? Tipo, isso é muito bom. Sensacional, muito bom. Marcel, passou voando aqui o nosso episódio. Queria, de nover os presentes. Eu vou deixar aqui no episódio. Depois você me manda os links. Manda. Eu vou deixar aqui na descrição todos os livros aqui do Marcel. Obrigado de novo. Eu que agradeço. Foi muito legal. Aprendi um monte de coisa aqui. Sentei na cadeira de aluno aqui e aprendi demais hoje, mais um pouquinho sobre história do Brasil, as dificuldades, né, que a gente tem como país, como sociedade. Então, obrigado por ter compartilhado tudo isso. E deixa um recadinho final para quem ficou com a gente até agora. Só gratidão. Só gratidão. Assim, muito obrigado aqui por sim, me escutar, né? Do ponto de vista da humildade mesmo, assim, acho que cada vez que eu sou chamado para conversar é um momento de acolhimento, né? É um momento de restauração, é um momento de cura para mim, né? Eu só tô compartilhando aquilo que eu vivi, né? E tanto é que, assim, né? Por exemplo, esse livro, né? O Precisamos, né? De Novo Paradigma, ele é um livro totalmente, assim, aberto, né? Para cada cultura, cada região criar suas modalidades de ser e existir, né? Então, assim, eu tô tentando, né, criar uma política pública, digamos assim, que abra, não que feche. E não que eu sei como eles têm que ser isso, não. Eles que vão decidir o que eles querem ser, conforme o que eles podem, os valores, os recursos. Então, assim, eu espero que isso tenha ajudado, né? Esses autores me ajudaram muito, né? Tipo, às vezes nem é o livro, são os autores, às vezes é o livro, né? Porque tá tudo misturado, tudo uma coisa só, tudo interconectado, né? Então, assim, só gratidão, né? E só felicidade. E quem quiser conversar comigo também sou super aberto, só me chamar lá, né? Sou super tranquilo com relação a isso, né? E é isso. Muito bom. Só alegria. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou deixar aqui, ó, pessoal, para quem ficou aqui com a gente, certeza que vocês ficaram. Vou deixar o link em todos os livros do Marcel, vou deixar as redes dele também aqui para vocês entrarem em contato. E escreva aqui nos comentários qual que foi o grande aprendizado do dia, o que te marcou, o que você acha que ajudou. E compartilha esse episódio, manda pra frente, porque, igual eu falei, às vezes o algoritmo não ajuda a gente com temas que precisam chegar, então conto com a colaboração de vocês, fazendo esses temas chegarem mais longe, tá bom? A gente se vê todas as quartas às 19 horas no YouTube e no Spotify. Até semana que vem.